Bom, hoje é sexta-feira, dia de balada, de bar cheio, boates lotadas e agora sem bebida alcoólica. A lei ficou mais rigorosa. Beber e dirigir dá multa de quase R$ 1.000, a apreensão do carro e pode acabar em prisão. Para falar sobre como deve se comportar o motorista, está aqui ao meu lado a psicóloga Valéria Rocha Brasil. Ela é especialista em tratamento de dependência química. Tudo bem, Valéria? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde, Jenny. Valéria, me fala uma coisa. Você acha que os motoristas que vão para a balada vão de fato deixar de beber? Você que estuda o comportamento humano? Olha, pelo que nós estamos acostumados, o dependente químico, tanto quanto o abusador de drogas, ele não pensa nas consequências. Então é muito comum, a gente vai observar provavelmente que muitas pessoas serão pegas. Porque na hora que você está bebendo, você se propõe, quando você é um dependente químico, a uma determinada quantidade. E você nunca cumpre com essa quantidade. Então, a tendência é as pessoas continuarem abusando. A diferença é que vão ter a consequência agora. Mas não precisa nem ser um dependente químico, não precisa ser um alcoólatra, né? De qualquer maneira, jovem, que é irresponsável, que já dirige, ou até mesmo falando das pessoas mais adultas. Você acha que elas vão deixar de tomar aquele vinho, aquela cervejinha? Vai tender a esquecer da consequência, vai lembrar na consequência na hora que aparecer efetivamente, né? Agora, um ponto importante para a gente saber é que as consequências do álcool no organismo não são só para os dependentes químicos. Então, as pessoas que tomam algumas doses a mais têm um efeito no organismo, primeiro, não sabemos direito, porque depende de pessoa para pessoa. Agora, se eu tomo 2 taças de vinho ou meia garrafa de vinho, eu não vou saber se aquela quantidade vai interferir nos meus reflexos, por exemplo. Sei, você pode estar bem. Eu posso estar bem, visualmente, aparentemente, e posso estar dirigindo achando que eu estou super bem, mas na hora de eu ter que brecar, por exemplo, rapidamente, eu vou ter que usar meus reflexos. E eles não estarão do mesmo jeito que se eu não tivesse bebido. Então, isso é um ponto importante que as pessoas não se dão conta. Então, essa lei vem também para chamar a atenção em relação a isso. Bom, a nova lei de trânsito já vale há mais de uma semana na verdade, mas muitos motoristas ainda têm dúvidas. Na noite desta quinta-feira, a polícia apertou o cerco em São Paulo. Quem dirigia sob o efeito do álcool foi parar na delegacia. Valéria, eu sei que o brasileiro, a gente tem a impressão de que a coisa precisa ser rigorosa, né? Para que ele faça com bom senso as coisas. Mas eu tenho a impressão de que essa lei muito rigorosa vai punir muito mais as pessoas que bebem socialmente e que têm responsabilidade do que aqueles que já bebem. Porque você não acha que quem já bebe não está nem aí com essa lei? E eu, por exemplo, e você, vamos sair para jantar, tomamos meia taça de vinho. A preocupação agora é com o bafômetro, não é nem causar acidente, não acha? Eu acho que em relação ao dependente químico, vai colaborar no sentido dele começar a sofrer as consequências que ele não sofria antes. E o que faz um dependente químico entrar em tratamento justamente são as consequências decorrentes da bebida alcoólica, no caso do alcoolista. Agora, certamente vai envolver outras pessoas como nós, por exemplo, somos bebedores sociais e ocasionais. Mas precisamos saber que o álcool nos atinge sem sabermos que está nos atingindo, aquilo que eu falei para você. Aquela história de você achar que você está bem. A questão dos reflexos, isso interfere sim. Agora, o problema do Brasil é que sai toma uma medida extremada, então sai do 8 para o 80. Isso é um problema. Ela é punitiva, ela não é educativa. Vai muito para um outro extremo. O ideal seria que houvesse de fato as medidas, como estão sendo construídas, porém, o principal é a conscientização. Isso a gente não está enxergando em termos de conscientização, não só inclusive do alcoolismo, de outras drogas liberadas por lei que também geram consequências terríveis, inclusive com acidentes de trânsito. Eu, como cidadã, por exemplo, eu acho que se um acidente de trânsito causado por bebida ou não, porque excesso de velocidade, o sujeito pode estar sóbrio, está acima da velocidade e provoca um acidente e mata alguém. Essa punição devia ser rigorosa, para que as pessoas soubessem que, olha, se acontecer isso comigo, eu vou presa. Mas ninguém é preso no Brasil porque mata alguém no trânsito. E aí baixa uma lei que, ó, você não pode beber nada, nem um bombom de licor, 2 bombons de licor, nem lavar a boca com um antisséptico, que você pode ser pego. Quer dizer, um terror, assim, não sei se vai dar muito resultado, né? Se for uma medida isolada
e não se fizer toda uma conscientização das pessoas, para que as pessoas não fiquem só assustadas com essa história. Tá todo mundo aqui com medo de ser pego no bafômetro. Exatamente. E não porque vai beber uma cerveja a mais, entendeu? Isso. Então, o problema dessas medidas é justamente esse, quer dizer, não conscientiza as pessoas, não prepara a população, não informa a população, simplesmente coloca uma medida assim de uma hora para outra, impactante. E nós sabemos também que às vezes no Brasil as coisas acontecem e é só fogo de palha. E depois acaba sendo afrouxado. Aí ela vai se ajustando, né? Vai se ajustando. Isso é um problema. E até falei para outras pessoas a respeito disso, que o nosso país, ele é um país que está doente. Então, quando uma família está doente emocionalmente, costuma ter atitudes extremadas. O nosso país é a mesma coisa. Ao invés de fazer um trabalho muito mais consistente e aí a lei entrar dentro desse trabalho consistente, simplesmente toma uma medida impactante e dificilmente nós vamos manter isso com essa intensidade e com alguma conscientização mais importante. Quando você fala um país doente, é de valores? Inversão de valores, muita violência, falta de limites. Então, quer dizer, estão concentrando agora a questão no uso do álcool, sendo que, como você mesma falou, existem N outros problemas em torno da questão do trânsito que também geram acidentes gravíssimos. Claro. Então, as medidas precisam ser tomadas de forma a ter todo um processo de prevenção envolvendo a conscientização e linkado com os outros problemas também, para que não seja uma medida isolada. Tá certo. Obrigada. A gente conversou ao vivo aqui com a Valéria Rocha. Ela é especialista em tratamento de dependência química. Obrigada, Valéria. Eu que agradeço. Por você aceitar o nosso convite.